Então, ó, eu vou passar aqui, vou deixar o videozinho correndo. Tô achando que tá muito rápido, vou deixar um pouco mais devagar esse vídeo. Pronto. A alteração ela tá aqui, tá? Isso é uma ultrassonografia em um paciente que era recém-nascido, ele tinha menos de um mês de vida. Qual era a história clínica desse paciente? Esse paciente chegou e a mãe dizia que ele estava vomitando tudo que ele comia fazia 2 dias. Então ela chegou dizendo para a pediatra: doutor, ele está vomitando tudo. Qualquer coisa que ele come, ele vomita. E aí o pediatra examinou, não achou nenhuma alteração no exame físico e mandou para a ultrassonografia, tá? E apesar de não ter sinalizado nenhuma alteração no exame físico e dessa sintomatologia ser inespecífica, quando o paciente é recém-nascido, esses vômitos, eles sempre levantam uma hipótese. O pediatra está sempre querendo afastar uma hipótese. E essa hipótese ele colocou lá no motivo da solicitação. E aí eu fui fazer o ultrassom meio que de forma despretensiosa, porque quase sempre que criança pequena está vomitando, essa hipótese é aventada, mas ainda bem, na maioria das vezes não é, né? O fato é que eu fui fazer o ultrassom e, para minha surpresa, de fato, aquele paciente tinha a patologia que o pediatra estava suspeitando. Você tem uma ideia de que patologia é essa? O paciente recém-nascido começa a vomitar tudo, pensa em uma patologia. Inclusive, no exame físico, é descrito um achado, tá? A literatura ela descreve para o exame físico desse paciente como se estivesse palpando uma oliva ou uma salsicha aqui na topografia do epigastro. Bom, se você está lembrado dessa descrição de exame físico e dessa clínica, provavelmente você já sabe que eu estou falando da estenose hipertrófica de piloro, tá, gente? Então, ó, estenose hipertrófica de piloro dá para ver na ultrassonografia, João? Dá sim. Olha aqui, o que a gente tem? A gente tem o músculo do piloro espessado, tá? Então essa aqui, ó, é a imagem do piloro, tá, gente? Eu vou passando aqui, ó. Esse é um vídeo que eu fiz lá na hora. Então aqui é a mucosa do estômago, tá? O estômago tá aqui, o conteúdo do estômago tá aqui. Se você for mexendo, você vê, ó. Então a mucosa do estômago tá aqui, o pâncreas está aqui atrás do estômago, tá? Veia esplênica, aqui é a união, tá? Entre a esplênica e a mesentérica para formar a porta. O pâncreas fica deitadinho sobre a esplênica e nessa junção espleno-mesentérica aqui. Então isso aqui é o pâncreas, mas acima dele é o estômago, tá? E aqui na porção mais antral, no finalzinho aqui do estômago, antes de virar duodeno, ele tem a porção chamada de piloro, que funciona como uma espécie de esfíncter do estômago. O piloro ele vai regular o esvaziamento gástrico, tá? Então, o piloro normal, ele é imperceptível, você praticamente não consegue diferenciar a mucosa do restante do estômago da mucosa pilórica, é muito difícil fazer essa diferenciação. O piloro doente, ele fica espessado. Por quê? Porque a sua musculatura fica hipertrofiada, ela fica espessada, e essa hipertrofia, esse espessamento da musculatura pilórica, que vai impedir o adequado esvaziamento gástrico, levando a um quadro de obstrução intestinal alta e a um recém-nascido que tem vômitos ali constantes que não são biliosos. É um detalhe interessante dessas crianças aqui, os vômitos, eles não são biliosos. Por quê, João? Porque a bile, ela deságua na segunda porção do duodeno, e o piloro é antes disso. Então a obstrução ocorre antes da bile se misturar com o conteúdo intestinal. Então quando o paciente vomita, não tem bile, o vômito não é bilioso. Então olha essa imagem aqui, e é essa imagem que a gente tem que procurar quando a gente está avaliando esses exames, tá? Esse é o piloro, você vê que ele fica espessadinho, parece um sanduíche no longitudinal, né? Um pão aqui em cima, um pão aqui embaixo, e aqui no meio, mais ecogênico, mais branco, é a luz. Eu passar aqui, ó, fica mais fácil de enxergar, ó. Esse aqui é o piloro no longitudinal, essa imagem aqui, tá? Então, ó, passando aqui devagarinho, esse é o estômago. Compara a parede do estômago, do resto, né, com o do piloro, como é diferente, tá? E aí, ó, aqui, vou aumentar um pouquinho para vocês, nessa região aqui.
E aí eu vou botar algumas imagens aqui para vocês verem o piloro medido, aqui eu medi ele, tá? No longitudinal, e aqui ele no transversal, ele parece um alvo, tá? Então o transversal ele fica semelhante à imagem de um alvo e no longitudinal lembra um sanduíche, beleza, gente? Então, ó, olha ele no transversal aqui, como fica bem bonita a imagem alvo. Eventualmente você pode ver algo como se fossem dois olhinhos de coruja aqui no meio, ó, que é como se fosse a mucosa assim, bipartida, mas na verdade ela não está bipartida não. Isso aqui é pela contração da musculatura mesmo, fica parecendo esses dois olhinhos, mas não é todo paciente que você vai ver, tá? Mas eventualmente você vai ver. Olha só como fica bonita aqui essa imagem, tá, gente? Bem espessadinha, imagem clássica de estenose hipertrófica de piloro no plano transversal. Ah, João, e como é que eu sei que aquilo é o piloro? Olha a vesícula biliar miudinha e tal. Então esse caso é no caso de estenose hipertrófica de piloro. Olha aqui o piloro, a seta apontando para o piloro no longitudinal. Aqui mais de perto. Outra. Então como é que eu sei que ali é o piloro? Ou como é que eu encontro o piloro se eu que estou fazendo o exame ali? Você vai tentar botar o transitor sempre aqui na altura mais ou menos do epigástrio do paciente. Então você vai vir aqui na altura do epigástrio, tá? Aqui que você tem que procurar. Vai tentando ali margear o lobo esquerdo do fígado ou nas proximidades do pâncreas, tá? Se você tem alguma familiaridade com ultrassonografia, você vai se lembrar sempre onde é que fica mais ou menos a imagem da sombra do estômago ou do piloro, bem pertinho ali do lobo esquerdo, mas se você não tem familiaridade, começa a procurar pelo epigástrio.